Oi, pessoal, estou de volta e agora eu vou responder com vocês as questões sobre a propagação do potencial de ação. Então, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta: qual das seguintes opções é uma consequência da mielinização nas grandes fibras nervosas? Item A: diminuição da velocidade dos impulsos nervosos. Item B: geração dos potenciais de ação apenas nos nódulos de Ranvier. Item C: aumento das necessidades de energia para manter os gradientes iônicos. Item D: aumento da capacitância da membrana. Ou item E: aumento da difusão não seletiva de íons através da membrana do axon. E a resposta dessa pergunta é o item B: geração dos potenciais de ação apenas nos nódulos de Ranvier. Vocês devem estar lembrando da minha explicação sobre o tipo de condução que ocorre. Nesse caso, são dois tipos diferentes. A condução do ponto a ponto, e a condução do tipo saltatória. E essa pergunta ela está relacionada com a condução do tipo saltatória, que é justamente quando há uma fibra nervosa e ela é mielinizada. Pelo fato de ela ser mielinizada, a condução ela vai ocorrer apenas nos nódulos de Ranvier. Por isso que ela é chamada saltatória, por isso que a velocidade é maior. Uma vez que a bainha de mielina é um excelente isolante elétrico e ela não vai deixar que passe cargas através dela. Então, o potencial de ação, a entrada de cargas positivas na membrana, desse neurônio que é mielinizado só ocorrerá nos nódulos de Ranvier. Segunda pergunta: o músculo liso, que exibe contração rítmica na ausência de estímulos externos, também mostra necessariamente qual das seguintes opções? Item A: canais de cálcio dependentes de voltagem lentos. Item B: atividade da onda de marca-passo intrínseca. Item C: concentração citosólica de cálcio em repouso mais elevada. Item D: potencial de membrana hiperpolarizado. Ou item E: potenciais de ação com platôs. E a resposta dessa pergunta é o item B: atividade da onda de marca-passo intrínseca. Como o músculo liso e também o músculo cardíaco, como foi mostrado para vocês na revisão, eles possuem uma característica, que é justamente essa contração rítmica que ocorre no peristaltismo, com o peristaltismo no músculo liso e com os batimentos cardíacos, no músculo cardíaco. Então, o que vai haver de diferente para haver essa contração rítmica? Essa atividade da onda de marca-passo intrínseca, que é percebido pela presença de um limiar bem pequenininho e pela a capacidade dessa membrana ser permeável a íon sódio e íon cálcio. E essa permeabilidade cada vez mais vai aumentando com a entrada de íons. Ela sozinha vai ser responsável por deflagrar o potencial de ação. Então, esse limiar pequeno e essa permeabilidade aumentada da membrana é o que caracteriza nessa atividade da onda de marca-passo intrínseca e a contração ritmada do músculo liso. Terceira pergunta: em relação à propagação do potencial de ação na fibra nervosa, marque o item falso. Item A: o potencial de ação se afasta da região estimulada, propagando-se em todas as direções. Item B: a voltagem da membrana será aumentada com a entrada de cargas positivas, fato importante para atingir o limiar de excitabilidade. Item C: a despolarização de outras áreas da membrana não será suficiente para abrir outros canais iônicos e permitir o influxo de corrente. Item D: ao ser estimulada, a fibra nervosa aumenta a sua permeabilidade para o sódio. E item E: a transmissão do processo de despolarização na fibra nervosa é chamada de impulso nervoso.
E a resposta dessa questão é o item C. A despolarização de outras áreas da membrana não será suficiente para abrir outros canais iônicos e permitir o influxo de corrente. Esse item é falso. Por quê? Porque no decorrer da membrana de uma fibra nervosa, há canais chamados canais, por exemplo, de sódio voltagem dependente, canais de cálcio voltagem dependente. E esses canais eles vão se abrir sim com a despolarização da membrana. Não vai ser necessário um agonista, por exemplo, um neurotransmissor, chegar até ele para ele ser aberto, não. Aberto não. A despolarização é suficiente para a abertura desses canais que são canais de voltagem dependente. Agora vamos para a quarta pergunta. A formação do platô é característica de alguns potenciais de ação. Sobre isso, marque o item correto. Item A. O platô não influencia a atividade do músculo cardíaco. Item B. Esse tipo de potencial de ação está presente nas fibras dos músculos esqueléticos. Item C. A formação do platô se dá pela manutenção da abertura dos canais de sódio nas fibras dos músculos cardíacos. Item D. O platô é responsável por prolongar o período de despolarização. E item E. O platô termina apenas com o aumento da permeabilidade dos canais de potássio. E a resposta dessa pergunta é o item D. O item correto fala: o platô é responsável por prolongar o período de despolarização. Exatamente. Naquele momento onde há a entrada de cálcio, ao mesmo tempo em que há a saída de potássio, isso vai manter uma voltagem, valor X, por um maior período de tempo. E isso é o que é a característica desse período prolongado da despolarização. Esse tipo de gráfico, né, esse platô, ele é próprio, ele é característico de fibras do músculo cardíaco. Próxima pergunta. Pergunta 5 e última pergunta. Após a despolarização da membrana, é necessário o restabelecimento do gradiente iônico. Sobre isso, marque o item verdadeiro. A bomba de sódio de potássio é responsável por restabelecer as diferenças de concentrações iônicas na membrana após a despolarização. Esse foi o item A. Item B. A bomba de sódio e potássio é um processo passivo, não necessitando de energia para o seu funcionamento. Item C. Os íons sódio que se difundiram para fora da célula e os íons potássio que se difundiram para dentro da célula devem voltar aos seus estados originais pela ação da bomba de sódio e potássio. Item D. O aumento da frequência dos impulsos nervosos não demanda gasto energético para o organismo. E item E. O acúmulo dos íons sódio no interior da membrana reduz a atividade da bomba de sódio e potássio. E a resposta dessa pergunta é o item A. A bomba de sódio e potássio, ela é responsável por restabelecer as diferenças de concentrações iônicas na membrana após a despolarização. Além disso, ela é o processo ativo. Ela requer energia para ser ativada. Ela demanda ATP para ser ativada. E isso é o que vai caracterizar o aumento do metabolismo energético para restabelecer esse gradiente iônico. Pessoal, essas foram as respostas das perguntas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, com os monitores, por meio do nosso grupo de WhatsApp. Obrigada!